Olá, sejam bem-vindos à página do Facebook da Casa Espírita Maria de Nazaré, localizada no município de Poá, São Paulo. É uma alegria estar com vocês, pois que todos os dias, às 18 horas, nós temos as nossas lives. Para quem acompanha semanalmente as nossas lives, sabe que hoje seria o dia do Ezequiel, nosso amigo. Porém, por uma questão de ajuste no calendário do cronograma, nós teremos algumas alterações nos dias da semana em que faremos as lives. João Firmino e eu costumamos fazer às quintas-feiras e sábados. Entretanto, provavelmente teremos que trocar com nosso amigo Ezequiel, que assumirá as quintas e sábados. Porém, o temário que será abordado, o Ezequiel abordará o temário que ele já vinha abordando e nós, de nossa parte, também. Não sei se o João Firmino conseguirá fazer as lives comigo durante esta alteração. Hoje serei somente eu, mas é uma alegria, é uma honra estar com vocês. Muito boa noite a cada um que está aí do outro lado, nos prestigiando, assistindo, não é? Essa live da Casa Espírita Maria de Nazaré. Hoje, particularmente, abordaremos um tema ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo. E como sempre o fazemos, antes de iniciarmos a atividade, vamos fazer uma prece de abertura, no que convido cada um de vocês para juntos elevarmos o pensamento a Deus e nos conectarmos com a equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. Informo que hoje também foram distribuídas as cestas oriundas da campanha de Fraternidade Alta de Souza realizada no sábado. Agradecemos muito a todos que colaboraram. Vamos então juntos, elevando o pensamento a Deus, fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja e assim será, graças a Deus, graças a Jesus. Meus amigos, hoje o tema que abordaremos está ligado ao capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Quem conhece o Evangelho segundo o Espiritismo sabe que o capítulo 28 é o último e ele é dedicado a uma coletânea de preces espíritas. Mas enfatizamos da importância de também lermos e estudarmos este capítulo, pois ele não se trata apenas de preces espíritas, mas também nós temos os prefácios que precedem as preces e que nos trazem ensinamentos preciosos. Então, hoje nós vamos abordar o item 24, cujo título é Para pedir um conselho. Quando ficamos indecisos quanto a alguma coisa que temos por fazer, devemos propor-nos, antes de tudo, as seguintes questões. Primeiro, o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Segundo, pode ser útil a alguém? Terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu
ficaria satisfeito? Se o que temos de fazer só interessa a nós mesmos, é conveniente pesar as vantagens e desvantagens pessoais que nos podem advir. Se interessa a outros e, se fazendo bem a um, pode resultar em mal para outro, é igualmente de conveniência pesar as vantagens e desvantagens. Afinal, mesmo as melhores coisas, é necessário considerar a oportunidade e as circunstâncias, porquanto uma coisa boa por si mesma pode dar maus resultados em mãos inábeis, ou se não for conduzida com prudência e circunspecção. Em todo caso, pode-se sempre pedir a assistência dos espíritos protetores, lembrando-nos desta máxima de sabedoria. Na dúvida, abstente. O texto é curto, mas é profundo. Quem de nós não precisa, às vezes, de uma orientação, de um conselho, que caminho seguir? Mas não foi sempre assim. Quando Deus, nosso Pai Celestial, nos criou, éramos muito simples e ignorantes. Assim nos afiança uma das questões do Livro dos Espíritos. E se éramos simples e ignorantes, totalmente de todo conhecimento, nós também éramos tomados totalmente pelos instintos. Não havia dúvida, porque os instintos sempre acertam. Então, quando fomos evoluindo, avançando, seguindo os ditames da lei do progresso, que é uma das leis em que Deus preside a todo o universo, então, seguindo os ditames da lei do progresso, nós fomos avançando em inteligência e em moralidade. Convém lembrar que a doutrina espírita nos esclarece que fomos criados como princípios inteligentes. Ninguém nasceu anjo, ninguém nasceu todo errado. Não, nós nascemos como princípios inteligentes e como princípios inteligentes fomos estagiando nos diversos reinos da natureza. Primeiramente no reino mineral, seguido depois do reino vegetal, depois o reino animal inferior e, por fim, o reino animal superior, que nós, na doutrina espírita, chamamos de reino humano. Não queremos dizer que os nossos irmãozinhos animais nos sejam inferiores. O que nos distingue são dois aspectos: a inteligência, o raciocínio, portanto, e o livre arbítrio. Então, é neste ponto que eu quero me ater. Enquanto não temos o raciocínio e nem o livre arbítrio, nós também não temos dúvida. Portanto, é tão somente quando chegamos ao reino humano que a dúvida nos assola. O que escolher, isso ou aquilo? Então, percebemos que a inteligência tem que estar presente, o raciocínio, e é então que Deus nos concede o livre arbítrio. Kardec, em seu texto, ele nos coloca que precisamos fazer 3 perguntas, 3 considerações ao tomarmos uma decisão. A primeira que ele nos coloca é: o que pretendo fazer pode causar algum prejuízo a outra pessoa? Primeira coisa, o que eu vou decidir vai prejudicar? Segunda,
pode ser útil a alguém. E terceiro, se alguém fizesse o mesmo para mim, eu ficaria satisfeito. E isso me faz lembrar uma pequenina história das 3 peneiras. Acredito que vocês já devem ter ouvido. Essa historinha, ela parece ter sido atribuída a Sócrates, o grande filósofo. E quais seriam essas peneiras? São 3. Quais são elas? A primeira peneira é a verdade. Aquilo que eu vou fazer, ou às vezes o que eu vou falar de outra pessoa, é verdade? Porque muitas vezes passamos adiante alguma informação sem ao menos checarmos se aquilo de fato é verdade. Tão em voga as fake news, elas se baseiam nisso, no passar uma mensagem, uma informação que, em grande parte das vezes, não corresponde à realidade. É uma mentira. Então, Sócrates nos coloca a primeira peneira, a verdade. Em seguida, ele nos coloca a peneira da bondade. Aquilo que eu vou falar sobre uma outra pessoa é bom? Eu gostaria que dissessem o mesmo a meu respeito? Se a resposta for não, então que não passemos adiante este comentário, pois a melhor medida para tomarmos uma atitude é nos colocarmos no lugar do outro e, como disse Kardec, é nos perguntarmos: eu ficaria satisfeito se falassem ou fizessem algo comigo? Eu ficaria satisfeito? Então, e por fim, Sócrates nos coloca também a peneira da necessidade. Então, a primeira peneira é a da verdade, depois da bondade. Se já furou na primeira peneira, você nem sabe se é verdade porque você ouviu falar, não checou as fontes, se são ou não confiáveis. Depois, a da bondade. Eu não gostaria que falassem isso sobre mim. Então, a terceira peneira é a da necessidade. Se não é verdade, se não é bom, também não há a menor necessidade de se levar isso adiante. Mas o texto nos fala hoje, o tema é para pedir um conselho. E eu dizia no início, quem de nós não se vê, por vezes, numa dúvida atroz, fazer ou não fazer, ir por este caminho ou pelo outro, deixar quieto ou fazer alguma coisa. Então, por vezes, a dúvida nos assalta. E Kardec foi bem claro ao dizer que quando temos que fazer algo que envolva o interesse ou prejudique ou seja útil para outra pessoa, que nós nos deixemos levar por esse encaminhamento. Então, se eu posso ajudar alguém, então por que não fazer? Agora, se a decisão que eu vou tomar, ela vai prejudicar alguém, coloquemo-nos no lugar do outro. Gostaríamos de sermos prejudicados por outra pessoa? Como nos sentiríamos se fosse conosco? Não é verdade? Então, o conselho, Kardec acaba nos esclarecendo que nós podemos pedir a assistência aos bons espíritos. É verdade que antes de chegarmos a pedir em oração a assistência dos bons espíritos, muitas das vezes nós nos valemos dos amigos, de pessoas mais experientes
E por vezes nós pedimos um conselho, nós pedimos uma opinião, e nós vamos expor a situação e vamos ouvir do outro o que o outro pensa, o que ele considera, mas tenhamos a certeza, por mais que possam os nossos amigos, os nossos familiares nos aconselharem, a responsabilidade da decisão é sempre nossa. Não adianta depois dizer, mas foi a minha mãe que me falou para fazer isso. Ou, mas foi o meu marido que me aconselhou. Eu não deveria ter seguido o conselho dele. Ora, mas nós não podemos atribuir a responsabilidade dos nossos atos a outras pessoas. E eu disse no início da nossa conversa que Deus não criou anjos, que nós fomos criados como princípios inteligentes. Então, os anjos, que são espíritos iluminadíssimos, eles foram criados como nós, porque Deus não faz diferença. Deus nos criou em igualdade de condições e podemos ter a certeza que os anjos, que foram almas de homens, de seres humanos, só chegaram aonde chegaram porque ao longo das suas jornadas foram tomando as melhores decisões. Caíram, se levantaram, erraram, acertaram, mas no final das contas acabaram por escolher, deixaram-se conduzir pelas melhores escolhas, certamente pautadas na lei de amor, justiça e caridade. É certo que podemos pedir sim conselho para os nossos amigos, familiares, profissionais da saúde, enfim. Por vezes a pessoa pode se consultar com um psicólogo, como fazer, faz uma terapia, se informa, mas o interessante mesmo é nós buscarmos dentro de nós mesmos, pois que as respostas estão inteiramente, completamente dentro de nós. A dificuldade é acessar esta informação. E é aí que entra a assistência dos bons espíritos. Podemos pedir, inclusive, vejam que prece curtinha que Kardec coloca no item 25, que é uma prece para pedir um bom conselho. É assim: em nome de Deus Todo-Poderoso, vós, bons espíritos que me protegeis, inspirai-me a melhor decisão a tomar na incerteza em que me encontro. Dirigi o meu pensamento para o bem e desviai a influência dos que tentam enganar-me. Então, esta prece nos mostra que ao pedirmos a assistência dos bons espíritos para tomarmos uma decisão, nós temos consciência de que os espíritos de ordem inferior, os espíritos mais chegados à densidade, à materialidade, vão tentar nos desviar do caminho reto e podem nos intuir para tomarmos a decisão menos acertada. Então, quando estamos em dúvida, o melhor é voltarmos o pensamento a Deus, silenciarmos a nossa mente, buscarmos a serenidade para que assim possamos, pelas vias da intuição, receber a resposta. Aí vocês vão me perguntar,
Mas os bons espíritos não poderiam ostensivamente nos dar a resposta para que não caíssemos no erro? Então, meus amigos, se assim agissem os bons espíritos, nós não teríamos o mérito das nossas escolhas. E só evoluímos, crescemos, escolhendo as nossas próprias decisões, fazendo as nossas próprias escolhas. Então, os bons espíritos, eles nos falam pelas vias da intuição, eu reitero. E aí, a decisão cabe inteiramente a nós mesmos. Outra questão que eu gostaria de abordar é que algumas pessoas buscam na religião a solução para os seus mais mínimos problemas. Então, ou busca o pastor, ou busca casas espíritas que oferecem consultas. Hoje em dia nem tanto, né? Por conta da pandemia, as casas espíritas, em sua grande parte, encontram-se com as atividades paralisadas, mas isso era corrente e comum. Mas vejam bem, meus amigos, se nós, a tudo que precisamos decidir, buscamos um auxílio externo, nós não crescemos. Por que é que estamos no planeta Terra? Porque o planeta Terra nos oferece todas as oportunidades para que possamos, em aproveitando-as, progredir intelectual e moralmente. O planeta Terra é perfeito no que tem que ser para que possamos evoluir. Mas, se eu entrego as minhas decisões nas mãos do outro, eu me torno dependente. E nós precisamos cada vez mais nos tornarmos independentes, tomarmos as nossas próprias decisões, procurando nos pautar nas peneiras de Sócrates, não é? Na verdade, na bondade e na necessidade. Queridos irmãos, a espiritualidade está sempre a nos envolver. Nenhum de nós, sendo espírita, duvida da assistência dos bons espíritos, além de termos o nosso mentor, o nosso anjo de guarda, como queiramos chamá-lo. É alguém necessariamente superior a nós, em moralidade e em intelectualidade. Caso contrário, Deus não o teria designado para nos amparar, para nos conduzir na senda terrena. Então, tenhamos a certeza, temos alguém a nos amparar, a nos proteger. E se nós vamos tendo o hábito salutar da oração e vamos tirar assim a ideia de que para fazermos uma prece precisamos estar ajoelhados, precisamos estar num lugar onde reine a paz, onde não haja barulho. De forma alguma, nós podemos orar em qualquer lugar, em qualquer momento. Basta, por alguns segundos, pensarmos em Deus. Haroldo Dutra, um célebre palestrante espírita da atualidade, ele nos disse certa vez que louvar a Deus é tão somente pensar nele. Pensemos em Deus com carinho, com respeito, com amor, e estaremos fazendo uma prece, uma oração. E lembremos-nos sempre que antes de dormir,
como é importante nos prepararmos, sempre digo e repito, e nos prepararmos para dormir não significa tão somente tomar um banho, escovar os dentes, pôr um pijama, uma camisola. Não, meus amigos, esses são cuidados importantes para com o corpo, mas como prepararmos a nossa mente, o nosso coração, o espírito para dormir? Porque nós sabemos, o espírito não dorme, apenas o corpo necessita de repouso. Então, durante o sono do corpo físico, o espírito, ele se separa, vamos dizer assim, temporariamente, provisoriamente, claro, sempre ligado por aquele laço fluídico que nos liga ao corpo. O espírito está ligado ao corpo físico. E então, o momento de dormir também é muito importante. Quando temos uma decisão grave, difícil a ser tomada, aproveitemo-nos dos momentos que antecedem o sono do corpo físico para pedir assistência aos bons espíritos e para que, ao acordarmos, possamos ser guiados pela nossa intuição. A nossa intuição nada mais é do que imagem, lembrança, do que vemos, sentimos, presenciamos durante o sono do corpo físico. Por vezes, os nossos mentores, espíritos protetores, familiares, nos aconselham. Mas, quando nós retornamos ao corpo físico, ao estado de vigília, quando acordamos, não temos condição de guardarmos vivamente o que vimos, ouvimos, sentimos. Mas a intuição fica. Então, quanto mais orarmos, levarmos a nossa vida pautada no fazer o bem, na prática da caridade desinteressada, mais a nossa intuição nos guiará pelas veredas do bem. Queridos amigos, essas eram as nossas considerações a respeito do tema para pedir um conselho. O melhor conselho que podemos ter, eu diria, meus irmãos, é o estudo e a vivência do Evangelho de Jesus. Porque o Evangelho nos traz a essência dos ensinamentos do Mestre Jesus. Quem se levar pelo farol do Evangelho, certamente poderá tomar as melhores decisões e poderá já ser feliz, relativamente feliz, aqui no planeta Terra, ainda um planeta de expiações e provas. Mas aquele que se dedica a fazer a felicidade do outro encontrou o caminho da própria felicidade. Queridos irmãos, vamos ficar por aqui, convidando a todos vocês para que depois, havendo possibilidade, possam dar o seu like em nossas lives, porque elas serão convertidas para o YouTube. É só dar o like, vocês nos auxiliam a impulsionar o canal, possibilitando-nos a dádiva de levarmos o conhecimento, a palavra espírita a mais corações. Sabemos que levar a mensagem espírita aos corações sedentos da água que realmente acaba com toda a sede, a água do Evangelho. Vamos, meus irmãos, colaborar, ajudem-nos a fazermos a nossa parte. Muito obrigada. Vamos então fechando os nossos olhos físicos, materiais, deixando-nos envolver
pela equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré, as fraternidades de Maria, falam aos nossos ouvidos para que sejamos luz e para que possamos fazer brilhar a nossa luz. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja e assim será. Fiquem com Deus, meus irmãos e irmãs. Uma alegria imensa a todos. Um abraço fraterno e apertado e até a próxima. Provavelmente estarei de volta na sexta-feira. Aproveitem o final da sexta-feira para estarem em família, vibrando a luz que cada um tem, pois que somos filhos de Deus e Ele depositou em cada um de nós o DNA divino, o DNA da paz, da harmonia, do equilíbrio, da fé, esperança, amor. Fiquem com Deus. Até a próxima!